Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre com um horizonte nacionalista e anti-imperialista, fazendo uma intransigente defesa da soberania nacional, da nossa cultura, da nossa arte e da nossa ciência. Hoje eu vou falar inclusive sobre um grande cientista, talvez o maior cientista e que teve mais projeção internacional na história brasileira, é motivo de orgulho para todos nós brasileiros, de todos os espectros políticos, né? Eu estou falando do senhor Santos Dumont, mineiro, pai da aviação, né? A gente tem alguma controvérsia na verdade uma falsa polêmica em torno de quem teria sido aí o pai, o criador dos aviões, está bastante caracterizado, eu vou falar um pouco sobre isso, que trata-se de uma descoberta de um grande brasileiro. Então, começando falando um pouco sobre a origem dos voos, né, da aviação, ela se dá de forma bastante remota, né? Em 1783 a gente teve aquilo que foi a descoberta, as primeiras experiências dos balões. Obviamente, antes disso, já desde a época do Leonardo da Vinci, né, o grande pintor que também desenvolveu uma pesquisa na área de engenharia, já se tinha alguns estudos, algumas experimentações em torno da possibilidade do voo, de alçar o homem ao voo. Consta aí até mesmo antes, né, o século XVI, um monge inglês teria aí produzido aí uma espécie de um dispositivo, né, que fazia com que ele tentasse voar com as asas artificiais. Ele se jogou de uma torre e acabou quebrando os dois pés, as duas pernas. Mas só no século XVIII, 1783, a gente teve as primeiras experiências com os balões, que foram os primeiros dispositivos que criaram as condições para que o homem conseguisse alçar seus primeiros voos. Na verdade, se trata de uma experiência na prática, que colocou na prática a teoria de Arquimedes. A gente aprende na escola aquela experiência, todos nós podemos fazer essa experiência de pegar um balde de água, colocar uma bolinha de gude e jogar ela no fundo da água, vai ter um empuxo, uma força que vai jogar ela para cima. É a mesma lógica que foi utilizada com os balões, mas na verdade é através do uso do ar. Então o que se fez foi pegar o ar, esquentar o ar, que ele se torna menos denso, mais leve do que o ar atmosférico, utilizar algumas outras formas de ar, né? No caso o hidrogênio e o hélio, que são gases menos densos, né? Que é o ar atmosférico. Ele jogava essa energia através do fogo e você tinha esse mesmo empuxo. Então foi o que eles colocaram na prática, a teoria do Arquimedes. Só que a grande dificuldade dos balões era a questão da navegabilidade, a dirigibilidade desses dispositivos. Então eles se lançavam ao ar, mas na verdade eles ficavam basicamente dependentes dos fluxos do vento. Não tinha uma possibilidade de dirigir, de ter um controle sobre aquele dispositivo. Isso foi sendo construído ao longo do tempo. Então os primeiros dispositivos do balão, primeira descoberta do balão em 1783, mas só no meados do século XIX se começaram a produzir algumas máquinas, né, alguns lemes que conseguiam estruturar uma espécie de uma navegação. Mas ainda assim com muita dificuldade, né, ao ponto que na Europa, quando se constituíam esses balões, era necessário contratar um seguro para erguer, né, para levar adiante esses balões, sob pena pela dificuldade principalmente do pouso, né, havia uma grande dificuldade no pouso e havia todo um risco desses balões caírem e destruírem as casas, causarem incêndios. O Santos Dumont ele nasceu aí no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em 1873. O pai dele era engenheiro, estudou na França, fez cursos aí de engenharia na França. Veio para o Brasil, se envolveu na atividade de mineração e também desenvolveu obras públicas. Ele construiu pontes, construiu ferrovias e posteriormente ele se mudou, caiu na bandeira do Brasil, ele se mudou para o Ribeirão Preto, onde ele desenvolveu uma fazenda de café. E o Santos Dumont ele já teve os primeiros contatos com a tecnologia já nessa fazenda. O pai dele foi sempre uma pessoa muito inventiva e ele introduziu todo um maquinário, foi pioneiro em introduzir maquinário, também foi um dos primeiros que introduziram a mão de obra livre, né? Ele importou imigrantes para trabalhar na indústria, na fazenda de café. E o outro contato, além desse contato com a tecnologia que o pai introduziu na atividade da agricultura, o Santos Dumont também era um grande leitor do Júlio Verne, que foi aquele que foi da literatura inglesa, foi o grande introdutor aí do que a gente pode chamar hoje de uma ficção científica. E curiosamente depois, quando ele foi consagrado mundialmente como um grande inventor, o próprio Júlio Verne depois enviou uma carta de felicitação ao Santos Dumont, né? Aos 18 anos ele se muda para Paris. Paris aí no final do século XIX, no começo do século XX, é aquilo que a gente chama de Belle Époque. Então é um país aí que estava vivendo um grande dinamismo cultural, tecnológico, científico, uma série de descobertas que tinha um eixo naquela região, o centro cultural, o centro científico tecnológico do mundo.
desde aí de descobertas na área da ciência, então a teoria da relatividade, a teoria da radiação, o desenvolvimento dos primeiros estudos da radiação com Marie Curie, o desenvolvimento do cinema, as primeiras experiências do cinema aconteceram na França, no final do século XIX, mas a invenção da borracha, que foi primeiro introduzida nas bicicletas, depois a invenção do automóvel, os primeiros automóveis que circularam no mundo se deu na França, né, os automóveis do Peugeot, inclusive o Santos Dumont adquiriu, foi um dos primeiros que adquiriu um automóvel, consta aí uma conversa que ele foi o primeiro que trouxe um veículo aqui para o Brasil, né, causava um espanto, eram carros aí que não se movimentavam mais do que 20 km por hora, e lá na França ele vai desenvolver seus estudos em engenharia e ciência e ele vai se envolver com essa atividade dos balões, ele vai começar a participar de grandes concursos, de atividades para construir esses balões e vai desenvolvendo. Ele vai desenvolvendo diversos balões, até que em 1901 ele vai ganhar um grande prêmio, ele vai ganhar uma grande projeção internacional, que ele vai desenvolver um balão bastante tecnológico que vai dar uma volta na Torre Eiffel, né? Então isso aí gerou aí, ele se tornou um grande herói, ele conseguiu vencer uma competição entre cientistas, né? Conseguiu fazer a volta na Torre Eiffel e pousar em segurança. E aí ele foi ovacionado, se tornou um cientista brasileiro de renome internacional. E a grande descoberta, né, qual que é a grande contribuição dele que foi o pai da aviação? São dois aspectos. Primeiro, ele foi a primeira pessoa em toda a história da ciência que conseguiu fazer com que um aparelho, um maquinário mais pesado, mais denso que o ar, fosse capaz de alçar voo. Então todo o balão, em tese, através dessa atividade do princípio do Arquimedes, ele conseguia se movimentar através de um dispositivo que era menos denso, menos pesado que o ar. Então foi a primeira vez que através de um aparelho tecnológico, de uma tecnologia, se conseguiu fazer com que um veículo, né, baseado transportado com gasolina, uma máquina que tinha aí uma movimentação de gasolina muito mais pesada que o ar, né, movido aí a um motor, né, um motor que conduzia ele, conseguisse alçar voo. Isso gerou um espanto, né? Então isso aí foi presenciado em 1906, as pessoas ficaram espantadas com aquilo, e foi um voo, não foi, obviamente, a descoberta do avião não foi um avião que decolou e saiu voando, era simplesmente uma experiência que ele voou durante 100 metros, mais ou menos, ele percorreu 100 metros, mais ou menos 80 centímetros do solo, uma grande velocidade. Mas isso aí foi uma grande revolução, né? Isso aí se deu em 1906. Posteriormente houve aí uma polêmica em torno de quem teria sido o criador dos aviões. Trouxe-se aí uma teoria de que os norte-americanos, através dos irmãos Wright, teriam criado os aviões 3 anos antes, mas a grande questão é que não tem testemunha. Não houve testemunhas disso, simplesmente uma coisa que foi falada, então não tem nenhuma credibilidade. Então a gente pode falar com bastante segurança, e quem descobriu o avião, quem construiu esse aparelho, quem deu ao mundo, quem é o efetivo pai da aviação foi um brasileiro, mineiro, Santos Dumont, né? E ele teve um final da vida muito triste, ele, uma pessoa muito cândida, muito, né, voltada à pesquisa, um cientista, não se envolvia muito com política, ele começou a presenciar a utilização do dispositivo, né, do invento dele, para atividade de destruição. Eu falo da Primeira Guerra Mundial. A partir de 1914, o avião foi introduzido como um dispositivo de guerra, e ele contemplou isso, né? Ele também ficava muito chocado, muito triste, muito amargurado ao ter notícia dos acidentes, eram muito comuns, era o começo da aviação. Inclusive, ele chegou a presenciar uma atividade, inclusive, que ia homenageá-lo em 1923, ele presenciou um acidente que levou pessoas à morte. Isso gerou a ele uma tristeza muito grande. Mas aí o grande evento aí que marcou esse fim triste do Santos Dumont se deu em 1932. Em 1932 a gente teve a Revolução Constitucionalista de São Paulo, uma guerra civil se abriu no país. O Santos Dumont apoiou os paulistas, escreveu um manifesto em apoio aos paulistas, e aí ele estava em Santos, ele presenciou aviões, né, ligados aí ao governo federal bombardeando um navio que tinha se insurgido em São Paulo. Então ele se defrontou com compatriotas, né, brasileiros guerreando entre si, utilizando o seu dispositivo. Isso fez com que nesse mesmo ano de 1932 ele se matasse. Ele se matou, suicidou-se em 1900, ele tinha 59 anos de idade, em outubro, pouco depois de ele ter presenciado essa cena. Então, no caso, é um motivo de orgulho nacional. Então fica aí o convite para as pessoas conhecerem um pouco mais da vida dele. Eu sempre deixo aqui nos comentários uma resenha tratando desses textos, desses vídeos que eu faço. E a gente se vê no próximo vídeo.